Então, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? A gente já estava conversando um pouco aqui antes de a gente começar a gravar, né? Mas assim, hoje, primeiro lugar, legal que vocês estão aqui, mais uma sexta-feira à noite, em vez de ir na balada, né? O meu filho chegou agora há pouco do estágio e agora ele estuda de manhã e faz estágio à tarde. Daí ele vai num show de pagode, veja só. Nem eu acredito que meu filho vai num show de pagode, né? Ele nunca gostou de pagode, mas os amigos convidaram, ele vai, né? Para se divertir um pouquinho. E vocês aqui na aula, né? Então, parabéns, Fernando, parabéns, Ju, parabéns, Gustavo, né? Por estarem aqui conosco na aula. Pessoal, hoje a gente vai fazer uma aula um pouquinho diferente. Então, deixa eu te explicar por que a gente vai fazer uma aula um pouquinho diferente. Daqui 2 semanas, no dia 24, vocês têm seminários. Então, o Fernando me passou as 2 equipes e eu já passei os artigos, né? E vocês vão ter que fazer um seminário apresentando os artigos. No final dessa aula, eu vou dar mais um toque sobre esse seminário, não se preocupem, tá? A grande questão é que eu vejo muitos alunos, e daí entra um pouco da minha experiência, né? De tanto eu ministrar aula na graduação, né? Eu sou professor universitário há 23 anos, mais ou menos. Então, assim, de tanto... no caso, a equipe 1 está inteira aqui, né? Bom, a equipe 2... obrigado, Fernando. Daí, amanhã cedo eu respondo para vocês, tá? Assim, de tanto eu ministrar aula, e volte e meia, não é sempre, mas eu peço seminários, daí diferentes formatos os seminários. Algumas vezes é como vocês, eu dou um artigo, daí tem que apresentar o artigo, etc. Mas eu sempre vejo dificuldade dos alunos em apresentarem alguma coisa, né? Então, ou os alunos estão nervosos, ou não sabem fazer. Claro que tem aluno que parece que nasceu sabendo, né? Tem o dom para essas coisas. Eu não tenho dom. Eu não tenho dom para apresentar coisas assim. Eu fui aprendendo com o tempo. Nossa, as minhas primeiras aulas lá em 1999, gente, foram ruins pra caramba. Os meus primeiros palestras foram muito ruins. E, aliás, palestra é uma coisa, né? Seminário, palestra e tal é uma coisa, a aula é outra, bem diferente. A gente também vai falar sobre isso hoje. Mas muitas vezes também acontece do aluno ficar nervoso, né? Eu já fiquei muitas vezes nervoso, assim, de esquecer coisas e tal. Então, vocês estão aqui na universidade, pessoal, para aprender. E isso significa o quê? Que vocês têm o direito de errar. Aqui vocês têm o direito de errar. Lá na vida real, né, lá fora, na vida das empresas e tal, é mais difícil, né? A gente não tem o direito de errar, né? É meio complicado. Então, o que eu quero fazer com vocês aqui, e por isso que eu dou um seminário e vou dar algumas dicas para vocês na aula de hoje. Boa noite, Wellington, tudo bem com você? Essas dicas são exatamente para vocês se tornarem profissionais mais completos, tá? Assim, gente, de repente alguém pode pensar, o professor tá matando tempo e tal. Eu tenho mais um assunto para falar para vocês, mas não é um assunto tão importante. A gente vai falar sobre a importância social da logística reversa e tendências. Não é algo assim, o fim do mundo. O assunto principal da disciplina já foi. Vocês notaram que esse semestre foi longo, né? Foi um semestre bem longo, apesar das atividades no meio do caminho e tal. Então, não é que eu quero matar tempo com vocês, eu não quero, não sou desse tipo, nunca vou ser, mas é que eu quero trazer algo a mais para vocês. Eu quero que vocês sejam profissionais cada vez mais completos. Então, por exemplo, a Ju tem várias ideias legais relacionadas à logística reversa. Ela está trabalhando numa empresa, por exemplo, e ela tem uma ideia fantástica. E daí ela leva até o chefe. Pô, o chefe gosta. Daí o chefe diz assim, prepara uma apresentação para tal dia, vamos levar para os diretores, né?
Então a Ju vai ter que fazer uma apresentação boa. E a Ju não vai ter aquela desculpa, né, Ju? Ah, eu tô nervosa, ah, eu não sei fazer. Não, vai ter que fazer. Então, vocês têm uma chance aqui de na faculdade, nas aulas, vocês trabalharem de como fazer uma apresentação, tá? Eu não sei se outros professores já deram dicas assim, e etc., mas eu queria repassar isso para vocês. Oi, Bruno, tudo bem com você? Então, assim, a aula de hoje vai ser exatamente isso. Eu espero que vocês gostem da aula de hoje, mas assim como todas as outras aulas, prestem muita atenção. Tem umas dicas bem legais. É claro que hoje, se você for no YouTube, por exemplo, tem milhares de coisas sobre como fazer um bom PowerPoint, como falar, etc. Mas aqui na aula de hoje, além de mostrar para vocês isso, vocês podem, como se diz, trocar ideias, tirar dúvidas e etc. Então, essa é uma oportunidade, tá? De novo, gente, como eu sempre falo para vocês, vocês podem parar a aula e perguntar, não tem problema nenhum, tá? Por favor, se sintam totalmente à vontade. Então, hoje a gente vai falar como fazer uma apresentação. Levem essas dicas a sério, não só para a minha disciplina, mas para as outras, e principalmente para a vida profissional de vocês, tá? Eu adoro, e é sério, isso é de verdade mesmo. Eu sou daqueles professores, de novo, assim, eu sei que eu não sou o melhor professor do mundo, mas eu sei que eu não sou o pior professor do mundo. Mas eu sou daqueles professores que é muito preocupado com os seus alunos e na formação completa deles, não só naquele assunto específico daquela disciplina, tá? Até esqueci de pegar minha mesa digitalizadora, deixa eu pegar aqui, anexar minha mesa digitalizadora. E eu sempre tento fazer até uma aula mais descontraída com vocês, né? Conversar mais, principalmente porque é sexta-feira, né? Mas vamos lá, então. Daí no final da aula a gente dá mais uns toques específicos sobre o seminário, tá? Então eu vou compartilhar aqui a apresentação com vocês. Pessoal, é o seguinte, eu vou tentar agora mais uma maneira de eu fazer tela cheia, tela inteira, tá? Então, eu vou tentar mais uma maneira aqui para ver se dá certo, daí vocês me falam se foi tela inteira, tá? Pessoal, tá a tela inteira para vocês? Alguém pode me falar? Abrir o microfone e falar? Sim, Tá a tela inteira? Inteirinha? sim, professor. Perfeito, como sempre. Não, não, eu falo porque nas outras aulas eu não conseguia colocar só o slide, sempre ficava as margens do Ah, PowerPoint. não, tá aparecendo em volta. Ah, tá aparecendo em volta. Ai, droga. Eu Aí tento. eu acho que tem que apertar ali e iniciar a apresentação, né? Eu não sei por que que. Tentar dar um F5, professor, no O que que. PowerPoint. Ah, não tá a tela inteira ainda para vocês. Não. Um F5. E Uhum. agora? Não, continua mesmo. Eu tô com algum problema aqui que eu não consigo. Eu não consigo colocar a tela inteira mesmo no Google Meet. Mas, bom, vamos lá. Dá para. Vocês conseguem ver o slide, né? Isso é Sim. importante. Sem problema nenhum. Então, pessoal, nós estamos na semana 19 já. E semana que vem, hoje é dia 10 de junho. Semana que vem, dia 17, só avisando vocês, vai ter aula, tá? Então eu achava que não ia ter aula e a gente recebeu ontem um recado dizendo, ontem à noite, dizendo que, ou hoje de manhã, não me lembro, que vai ter aula, tá? Então semana que vem a gente vai dar
o último item da matéria, que vai ser importância social da logística reversa e tendências da logística reversa daqui para diante, tá bom? Então, hoje a gente vai falar exatamente isso, ó. Meu chefe me mandou fazer uma apresentação oral, falar para as outras pessoas, né? E agora, socorro. Eu quero saber de vocês aí, tá? O Fernando, a Ju, o Bruno, o Wellington, o Gustavo. Vocês têm medo de falar na frente das outras pessoas? Não, eu sei que a Ju adora também. Ju gosta? Eu odeio, professor. Tem coisa pior do que isso. Tem, te garanto que tem. Não, professor, quando tinha apresentação no colégio, tipo, eu sempre fazia o máximo, assim, pra aprender todo o conteúdo, pra apresentar bem, pra evitar ficar pegando papel. Isso é uma das coisas, assim, que eu não gostava, era ler aquelas cópias que o pessoal lê lá na frente, né? Mas é muito nervoso, porque parece que a gente vai esquecer, aí fica uma cópia, assim, só vai jogando conteúdo. O Bruno, Wellington, Gustavo, vocês ficam nervosos em apresentações? Eles mandaram no chat, professor. Eu não estou vendo o chat, desculpa. Alguém pode ler para mim o chat, Fernando? O Erickson falou que não gosta, o Gustavo falou que não tem problema, mas prefere evitar. Tá. Gente, é normal ficar nervoso. Vocês sabem que quando eu estava fazendo meu mestrado, eu mandei um trabalho para um congresso. Lá em Foz do Iguaçu era o congresso. E quando você manda um trabalho científico para um congresso, ele pode ser apresentado de duas maneiras. Ou na forma de um pôster, né, aqueles que a gente pendura, né, vocês já devem ter visto muito por aí, ou apresentação oral. Você vai lá na frente de todo mundo e começa a falar, normalmente com PowerPoint junto. E eu me lembro que eu, quando mandei o trabalho para o Congresso, eu achava assim, não, esse trabalho é simples, eles vão selecionar como pôster. Daí não tem problema, eu faço o pôster, mando imprimir, levo lá e fico lá, se alguém quiser tirar uma dúvida. Mas eu não sei o que deu na cabeça dos caras, pelo jeito o trabalho estava bom, o trabalho foi selecionado para apresentação oral, e eram poucos que eram selecionados para apresentação oral. Cara, daí eu fiquei nervoso, né? Nossa, tinha 600 pessoas assistindo. Eu falar para vocês assim, foi num daqueles hotéis ali na estrada para as cataratas. Eu não me lembro qual hotel foi. Mas tinha 600 pessoas assistindo. Eu esqueci metade do trabalho. E a outra metade eu falei tudo errado. Gente, eu não estou brincando com vocês. A minha vontade na hora, eu tinha talvez uns 22, 23 anos no máximo. A minha vontade na hora era ir até a estrada das cataratas, ficar bem no meio da estrada e esperar um caminhão passar por cima. Essa era a minha vontade. Eu entrei em depressão absoluta. Daí, a partir daquele momento, poxa vida, eu quero ser professor e tal, então eu vou ter que perder essa inibição, né? A partir daquele momento, eu decidi que eu ia virar isso, que eu ia melhorar bastante nas apresentações. E até hoje eu dou dicas para os meus alunos. De novo, eu sei que as minhas apresentações não são as melhores do mundo, tem gente muito melhor do que eu, muito, muito, muito. Mas eu acho que a gente pode sempre melhorar cada vez mais as nossas apresentações. Primeiro, olha, Ju, não fique nervosa, Ju, não fique nervosa, tá? Eu já vou dar umas dicas de como não ficar nervosa. Se vocês ficarem nervosos, vão esquecer o trabalho, vão esquecer a sequência, mesmo que esteja tudo ali escrito e tal, vocês vão esquecer do que falar, do que vocês precisam falar, né? Segundo, conheça o público-alvo. Para quem vocês estão falando? Vocês estão falando para outros estudantes? Vocês estão falando para profissionais? Vocês estão falando para o chefe de vocês? E a partir do momento que vocês conhecem o público-alvo, vocês podem começar a determinar como que vocês vão fazer aquela apresentação, tá? O que vocês vão falar, como vocês vão falar. Então, por exemplo, assim, quando eu vou falar para alunos, para jovens, eu fico mais despojado. Agora, quando eu vou falar lá em uma reunião de diretoria de alguma empresa, alguma coisa assim, eu já vou
diferente. Então, eu me visto de forma diferente, eu me preparo de forma diferente, eu falo de forma diferente, tá? E outra coisa que conhecer o público-alvo é que vocês têm que começar a pensar assim, o que eles querem ouvir? Não é assim que eles já conhecem o assunto e querem que você fale isto. Não, mas o que interessa para eles. Então, se eu vou fazer uma apresentação num congresso científico, eles querem saber como foi o método, quais foram os resultados, as conclusões que você chegou e tal. Isso é mais interessante para eles. Agora, se eu for fazer uma apresentação para os diretores da minha empresa, eles querem saber quanto dinheiro eu vou ganhar. É isso que eles querem saber. Então, eu vou começando a montar minha apresentação, tanto a parte oral quanto o PowerPoint, por exemplo. Eu vou montar minha apresentação pensando nesse público-alvo sempre, tá? Então, isso é muito importante. Depois que você já ficou mais calmo, depois que você foi atrás de qual é o público-alvo, daí você pode começar a preparar a tua apresentação. Então, daí você vai preparar, por exemplo, um PowerPoint. Tem um outro... eu não sei se é software que fala, um outro modelo, chamado Prezi. Ele é assim, é tipo um PowerPoint, mas, como eu posso falar? Prezi. Inclusive tem uma versão gratuita do Prezi, tá? A versão mais profissional é paga. O Prezi, ele tem slides assim também, como tem o PowerPoint, mas a disposição dos slides é diferente. Então, eu já fiz uma apresentação no Prezi, mas assim, a gente está tão acostumado com o PowerPoint que é mais fácil. E quarto ponto, do ponto de vista geral, ensaie, 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 ensaie. Aquela história que eu contei para vocês lá do Congresso Científico em Foz do Iguaçu, eu esqueci metade, porque eu estava nervoso. Daí, eu comecei, uma das coisas que eu mudei em mim foi ensaiar muito, nem que eu decorasse. É melhor eu decorar a minha apresentação e falar meio robotizado do que esquecer a minha apresentação porque eu estou nervoso. Então, eu comecei assim, eu ensaiava tanto que eu decorava a minha apresentação. E daí, se eu estivesse nervoso, a apresentação simplesmente saía pela boca. Não sei se vocês entendem isso. Quando a gente está no começo da nossa carreira, talvez para algumas pessoas essa seja a saída. E foi para mim. Hoje, eu não tenho nada mais disso. Hoje eu não tenho mais nenhum problema. Então, mas claro, depois de fazer 500 mil aulas, 10 mil palestras e sei lá mais o que, tudo que eu já falei na vida, assim, a gente se acostuma. Então, algumas vezes eu vou dar eu vou dar um exemplo. Uma vez me convidaram para dar uma palestra sobre commodities ambientais. Cara, eu sei o que é uma commodity e tudo, mas eu nunca tinha trabalhado com esse assunto commodity ambiental. Então eu fui atrás, me inteirei do assunto, fiz a apresentação, montei a apresentação e eu não ensaiei nenhuma vez a apresentação. Eu cheguei lá, era um congresso, cheguei lá e fiz a minha apresentação sem problema nenhum. Não tive problema, não esqueci nada, apesar de ser um assunto novo para mim. Então, o que isso significa? Depois, com a experiência que você vai adquirindo, talvez você não precise mais ensaiar tanto. Então, mas no começo da nossa vida profissional, é bom ensaiar bastante, ensaiar bastante, ensaiar bastante, tá? Algumas dicas importantes, por exemplo, quando vocês vão fazer o PowerPoint. A primeira coisa faça um roteiro de apresentação. E daí, eu até coloquei aqui um roteiro geral, mas esse roteiro cabe bem ao seminário de vocês, tá? Se vocês já tiveram a oportunidade de ver o artigo, começar a ver, dar uma olhadinha no artigo, este
roteiro cabe bem na apresentação de vocês. Um artigo científico, ele é sempre feito de introdução, os objetivos que podem estar no último parágrafo da introdução, a metodologia ou material e métodos, resultados e discussão que pode estar separado ou não, tá? As conclusões e as referências. Um artigo científico sempre tem essa base. Então, por acaso, esse roteiro que eu sugeri aqui, ele cabe muito bem no seminário que vocês vão ter que dar na minha disciplina. Vocês podem dividir assim. Mas, professor, é obrigado a dividir assim? Em caso de... quando você vai apresentar um artigo científico, normalmente a gente acaba dividindo assim. Mas quando você vai fazer uma palestra, alguma coisa assim, não necessariamente, tá? Então, por exemplo, eu tive que dar uma palestra uma vez num congresso que eu tinha... o congresso era recuperação de áreas degradadas, só que eu usava uma outra metodologia diferente, eu usava uns organismos vivos para fazer isso. E um negócio bem interessante, mas o congresso era de recuperação de áreas degradadas, só que a metodologia, os organismos que eu falava, que eu usava, ninguém conhecia. Então, quando eu fui estruturar a minha apresentação, eu pensei assim, eu vou ter que primeiro apresentar esses organismos vivos para o pessoal, porque eles não entendem isso. Então, o meu tema era o uso desses organismos vivos na recuperação de áreas degradadas. E daí, a primeira parte foi esses organismos, a segunda parte é recuperação de áreas degradadas, e a terceira parte foi juntar os outros dois. Então, quando você vai dar uma palestra, esse teu roteiro, imaginem o seguinte, ele tem que ser numa ordem crescente de raciocínio. Então, se eu for falar, por exemplo, logística reversa de embalagens, então eu sugeriria para vocês primeiro falar sobre embalagens, depois falar sobre logística reversa. E daí o terceiro assunto junte os dois, logística reversa de embalagens. Porque quando vocês chegarem na última parte da apresentação, as pessoas que estão assistindo a apresentação de vocês já aprenderam os componentes da última parte. O principal item da tua apresentação vai ser logística reversa de embalagens. Mas para saber logística reversa de embalagens, as pessoas precisam conhecer primeiro embalagens. O que são embalagens, como são usadas, os materiais feitos, formato, etc. Daí elas precisam conhecer logística reversa. O que é a logística reversa, para que serve, os benefícios, vantagens, desvantagens. E daí, no terceiro item da apresentação, vocês vão juntar os dois, logística reversa de embalagens. Tá? Eu não sei se vocês estão entendendo, mas quando vocês forem fazer uma apresentação, principalmente para o chefe de vocês, ou vai numa universidade, ou vai em algum lugar, pensem que vocês estão construindo o pensamento do ouvinte, tá? Vocês precisam que o ouvinte entenda. Então, vocês começam com um assunto, outro, e depois juntam, tá? Vocês estão construindo o raciocínio na cabeça do ouvinte, que está ali prestando atenção na tua palestra, tá? Um outro item importante no PowerPoint, bem importante, eu estou falando numa apresentação, tá? Não numa aula. Simplicidade. A apresentação tem que ter muita simplicidade. Os slides, o PowerPoint, são só um ponto de apoio. Isso significa o quê, gente? Que o PowerPoint, ele não é a palestra. A palestra é você falando. O PowerPoint vai ser só um ponto de apoio para vocês seguirem aquele item. Eu preciso de um PowerPoint, por quê? Eu não consigo decorar todos os pontos e a sequência dos pontos. Mas se aparece no PowerPoint uma frase, eu já começo a falar, tá? Por quê? Eu sei o assunto. Eu só precisava saber a sequência.
me lembrar da sequência. É assim que vocês têm que pensar também, principalmente em uma palestra, tá? Uma outra dica importante para o PowerPoint, use fundos com moderação. Ah, mas o professor Klaus não faz isso de vez em quando. O professor Klaus não faz isso. Mas o professor Klaus dá aula aqui para vocês. Não dá palestra. Aula e palestra são coisas bem diferentes. Como assim, professor? Vejam só, eu me encontro com vocês 2 horas por semana. Nós estamos na 19ª semana. Digamos que teve 2 feriados aí, sei lá o quê, né? Outras atividades. Então, vamos dizer que essa 16ª ou 17ª vez que a gente se encontra aqui. Então, a gente tem uma outra relação. Oi, Fernando. Oi, Ju. Oi, Wellington. Oi, Bruno. Oi, Gustavo. Né? Isso a gente não faz lá numa palestra. Você não chega para o teu chefe lá numa palestra para o teu chefe e diz: oi, chefinho, não sei o que e tal. Não, você vai... Como não, senhor? E aí, bro? Qual foi? Ah, você faz isso, Fernando? Ah, eu faço. Eu não tenho coragem. Eu não sou uma pessoa tão benquista assim nesse sentido, mas tudo bem. É que eu sou das antigas, Fernanda. Eu sou bem das antigas. Muito das antigas. Mas assim, quando a gente dá aula, a gente conversa toda semana e tal. Então a gente acaba tendo uma outra relação, né? Agora, quando você vai dar uma palestra, algumas vezes você tem 15 minutos e tem que falar tudo. Então, você tem que planejar tudo de forma que a pessoa preste muita atenção em você. Por isso, tomem cuidado com os fundos. Numa aula é outros 500. É outros 500. Mas estão vendo que agora eu estou usando fundo branco, só com a faixinha em cima? Já é diferente. Tem uma frase que as pessoas falam, ainda não inventaram nada mais eficiente do que letra preta em fundo branco, tá? Inclusive, essa mesa digitalizadora aqui você não vai usar em palestra, de jeito nenhum. Não. Palestra é muito pouco tempo. Isso daqui é para aula, onde você fica 2, 3 horas com os alunos, né? E uma outra dica para o PowerPoint, uma dica muito importante, é que os slides devem ser sintéticos, resumidos, somente os pontos principais. Não escrever tudo. Ah, mas o professor Klaus de vez em quando usa frases inteiras. Sabe o que é, gente? Como a gente fica muito mais tempo juntos, eu quero que vocês comecem a, a perceber as coisas por mais de um sentido. Então, por exemplo, quando eu coloco um conceito inteiro, o que eu estou fazendo? Eu vou ler o conceito. Então, vocês absorvem com o ouvido. Eu leio, eu falo, vocês estão ouvindo. Primeiro sentido. O conceito está inteiro ali. Vocês vão ver. Então, vocês estão usando 2 sentidos ao mesmo tempo para ver aquele conceito, tá? E isso tende a reforçar cada vez mais aquele conceito. Não é que a pessoa, o aluno, vai decorar o conceito que está ali. Eu não quero que os meus alunos decorem as coisas. Eu acho isso, sim, não tem muito anexo. Eu entendo que vocês, para a prova, vocês acabam decorando e tal. Eu entendo, eu compreendo, mas não concordo, tá? Mas quando a pessoa, ela usa mais de um sentido para obter uma informação, a informação tende a se fixar melhor na mente da pessoa, tá? Por isso que algumas vezes eu coloco um conceito inteiro ali e leio o conceito para vocês. O que eu não posso fazer o que eu não posso fazer é fazer isso o tempo todo, porque já vou explicar para vocês, porque daí demonstra falta de capacidade, tá? Como eu falei para vocês, não escreva tudo. Não escreva tudo. Somente ideias-chave. Deve ser complementado pelo apresentador. Mas como assim? Se você colocar itens, ainda mais, de novo, não estou falando de aula, estou falando de apresentação.
que é curta, que você tem que colocar muitas ideias em pouco tempo. Se você colocar só a ideia-chave e falar, o que acontece? Quem está te ouvindo vai criar muito mais confiança em você. Porque, assim, quando você lê alguma coisa, eu já vou falar sobre isso também, quando você lê, as pessoas elas não criam um laço de confiança. Eu vou assistir a palestra de alguém. Por que eu vou assistir a palestra de alguém? Porque eu quero aprender algo. Daí aquela pessoa só fica lendo, 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 lendo. Eu estou aprendendo alguma coisa? Se eu pegasse os livros, ia ser a mesma coisa, não ia ter diferença. Então, se você coloca palavras-chave ou uma pequena explicação depois, só para, como eu estou fazendo aqui, uma pequena explicação, só para iniciar uma discussão, esse é o ideal. Então, você coloca uma palavra-chave. Por exemplo, aqui eu coloquei a palavra-chave, os termos-chaves, em negrito, estão vendo? Não escreva tudo. Tamanho de letra, tipo de letra, erros de ortografia. Eu coloquei em negrito. Então, eu poderia até ter tirado o resto, sem problema nenhum, né? Eu coloquei aqui agora porque é uma aula, mas eu estou falando muito mais sobre aquilo. Eu estou discorrendo sobre aquilo. Eu não cheguei assim agora só para vocês. Não escreva tudo. Só use ideias-chave. O resto deve ser complementado pelo apresentador. Tamanho de letra. As letras devem ser assim, assim, assado. Tipo de letra, assim, assim, assado. Não, eu estou indo muito, muito além, muito mais profundo, tá? Então, tentem escrever o menos possível no slide. Tamanho de letra é um negócio muito importante e algumas vezes eu erro, eu até hoje erro, porque a gente subestima. Quando a gente vai fazer o PowerPoint, a gente faz no computador em casa. E daí a gente até pode colocar a tela cheia no computador em casa e tem a impressão que a letra está grande, né? Mas, por exemplo, se vocês forem dar uma palestra numa sala de aula, a letra tem que estar tão grande, ou grande o suficiente, para que o último aluno lá no final da sala consiga ler. E, por exemplo, uma pessoa como eu estou ficando velho, eu estou começando a precisar usar óculos, tá? Vista cansada, que nem fala o meu oftalmologista, por causa da idade. Acontece, todo mundo acaba, ou a maioria acaba passando por isso. Mas eu ontem até fui dar aula e eu fiz uma besteira. Eu escrevi um negócio em amarelo. Era o fundo branco, mas escrevi em amarelo. Eu quis dar um efeito no meu computador, ficou lindo, maravilhoso. Daí um aluno, professor, gostei do seu amarelo ali. Daí eu pensei que ele estava tirando sarro, ele estava lendo. Não, ele me explicou. Eu só vejo uma cor amarela. Eu não sei o que está escrito ali, pessoal. E ele estava sentado na primeira carteira. Daí eu fui, sentei na segunda carteira e realmente, que besteira que eu fiz. Eu escrevi amarelo com cor amarela. Né? Eu simulei um sinaleiro, um semáforo verde, amarelo e vermelho. Daí eu coloquei verde, a palavra verde em verde, a palavra amarelo em amarelo e a palavra vermelho em vermelho. O verde e o vermelho eles conseguiram ver lá do fundo. O amarelo era só um rabisco. Então ficou ruim a impressão. Isso a gente tem que tomar cuidado, tá? Então a letra deve ser grande o suficiente para que todos possam enxergar. E o tipo de letra? Eu já vi algumas apresentações, pessoal, que usam umas letras meio rabuscadas, assim, isso e tal. Né? Tem o gótico, né? Gótico é uma letra muito bonita. Meu pai escrevia gótico, o manuscrito. Só que o gótico manuscrito eu não consigo ler. É muito complicado ler o gótico manuscrito. O gótico aqui do computador é outra coisa. Né? A fonte, né, que eles chamam, o tipo, a fonte de letra. Então, meu pai, eu tenho algumas coisas que meu pai escreveu na juventude dele em alemão gótico. Eu leio alemão, mas não consigo ler o que ele escreveu, porque está com o formato,
a fonte é gótico. É muito difícil de ler o gótico manuscrito. Então, Bora de Comic Sans, professor. indo nessa linha, não é tão ruim, mas indo nessa linha. O que a gente sugere? Times New Roman e Arial. Não tente inventar muito, tá? Não tente inventar muito. Agora, gente, tem um pecado capital, né? Principalmente quando você vai apresentar algo para o teu chefe. Erros de ortografia e erros de digitação. Eu ainda hoje faço alguns erros de ortografia e digitação, principalmente digitação, né? Ortografia nem tanto. Mas aí vocês têm que tomar cuidado, pessoal. É sério mesmo, de verdade. Tentem não errar. E hoje a gente tem, não sei se vocês vão conseguir ver, mas tem aqui o mecanismo de revisão, né? Onde que vocês podem verificar a ortografia, por exemplo, né? Se tem erros de ortografia. Se tiver erro de digitação, ele já vai dar como erro de ortografia. Ele considera como erro de ortografia. Então, principalmente uma apresentação assim, para o chefe de vocês, revejam a apresentação. Cuidado para não fazer erro, gente. Isso é muito ruim. Isso fica muito feio, tá? Eu sei que o idioma português nossa, gente, falar português não é fácil, tá? Falar português não é fácil mesmo. E a gente erra o tempo todo. É a mesma coisa com o idioma alemão. Eu me lembro uma vez que eu estava com amigos na Alemanha, amigos alemães na Alemanha, e, e daí eu fiz um erro e uma amiga minha corrigiu, um erro gramatical, uma amiga minha corrigiu. E daí eu disse assim para eles, ó, vocês podem me corrigir sempre quando vocês notarem um erro, né? E daí eles me corrigiam a cada 1 minuto e meio. Foi bem ruim, porque a gramática do idioma alemão é muito pior que a do português. Imagina só, imagina só. E só que a gente continuou a conversa, de repente eu corrigi minha amiga alemã, essa que tinha me corrigido pela primeira vez. Eu falei, mas você falou isso, mas não é assim? Daí ela olhou para os outros, assim, olhou para todo mundo ali. O Klaus brasileiro me corrigiu. Eu estava certo, ela tinha errado, né? E o idioma português também é um idioma muito difícil, mas a gente tem que tomar cuidado. Sempre tentem passar o revisor de ortografia, tá? Ou revisem vocês mesmos. Não precisa necessariamente usar o revisor de ortografia. Vocês querem ver um exemplo? Aqui, deixa eu pegar minha caneta. Palavra ideias. Ideias, antigamente, era com acento no E. Ideias. Daí teve uma revisão da ortografia, uns 10 anos atrás, que palavras que terminam com 3 vogais, assim, eia, por exemplo, aqui daí é o plural, né? Não tem mais acento, não usa mais acento. Não me perguntem por que isso. Mas, assim, tem muita gente que escreve ideias ainda com acento agudo no E. Né? Quando você tem a palavra, ou quando você tem, né? Ou quando vocês têm. Duas coisas diferentes. Né? Antigamente, esse E no singular tinha um acento agudo. Agora só ficou acento circunflexo no plural. Então, aqui é singular e aqui é plural. Fora outras concordâncias e tal. Eu sou muito acostumado a corrigir trabalho, bancas de TCC, mestrado, doutorado, e eu vou sempre marcando os erros de digitação e ortografia. Não é para chegar a humilhar o aluno, não, é para o aluno ver e para ele não repetir esse erro. Né? Tentar sempre crescer, 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 crescer. Isso é mais importante. Outra dica é sobre cores e imagens, né? Deixa eu pegar minha marca-texto. Cores e imagens. Usem apenas o essencial, o que é relevante. E se vocês pegarem da internet, coloquem a fonte. Quer ver só? Olha aqui, ó. Eu peguei uma imagem da internet, olha a fonte aqui.
Eu peguei simplesmente o endereço da internet, que está lá em cima, e colei aqui. E eu coloquei em tamanho 8, tamanho de letra 8. Esses daqui devem estar 28 ou 32, alguma coisa assim, essas letras. Aqui eu coloquei tamanho 8. Isso daí é só para vocês não terem problema com pegar a imagem que vocês não podiam pegar, que tinham direitos autorais, alguma coisa assim, e vocês tinham que citar. Se você vai no Shutterstock, é uma dica para vocês, olha, eu acho que é assim que se escreve. Tem imagens gratuitas lá, tá? Daí vocês podem pegar, tem milhões de imagens lá. Tem muitas imagens gratuitas que vocês podem pegar lá. E quando vocês descem uma imagem gratuita do Shutterstock, ele já vem assim embaixo com Shutterstock, a imagem número XXX. Vocês podem até cortar isso fora, tá? Sem problema nenhum. Vocês podem até cortar isso fora. Eu não sei se vocês sabem como mexer numa imagem, mas não sei se vai aparecer aqui. Deixa eu tirar aqui. Não. Deixa eu fazer diferente aqui. Selecionar objetos. Vocês selecionam o objeto, daí vem em formato de imagens e vocês podem cortar as imagens. E daí ele vai ter essas barrinhas pretas. E daí você pode cortar a imagem, só levar a barrinha para cima. Vamos ver se eu consigo, olha. Levar a barrinha para cima. E daí vocês só clicam em volta, olha, cortou a imagem, tá? Então vocês podem trabalhar nisso sem problema nenhum. Vou voltar aqui ao que era antes, tá? Então tem no Shutterstock vocês podem pegar imagens gratuitas. Daí vocês nem precisam citar que é do Shutterstock, ele vem com uma barrinha automática, né, na imagem. Isso, mas vocês podem cortar essa barrinha do jeito que eu mostrei agora, tá? Se vocês pegarem de outro lugar, coloquem o site aqui, tá bom? Para ter certeza que vocês não vão estar fazendo nada de ilegal. Algumas vezes você acha uma imagem na internet, numa página de internet bem legal, mas você vai clicar em cima para copiar a imagem e não consegue, porque o site já foi feito para não copiarem a imagem. Então, aquela imagem não pode ser usada de maneira nenhuma. Tá? Outra coisa, assim, de preferência, usar uma imagem por slide. Eu já vi apresentações que tinha 10 imagens, assim. Daí fica muito poluído mesmo. Então, olha só o que eu fiz. Eu tinha aqui, eu vou até fazer o seguinte, eu vou tirar essa imagem. Olha aqui, ó. Eu tenho aqui um texto que são com frases extremamente curtas. Eu já coloquei num tamanho de letra bastante grande. E olha o que aconteceu aqui do lado. Sobrou um espaço bem branco, tá? Para não ficar desbalanceado esse slide, vocês estão vendo que ele está desbalanceado? Então, de um lado tem alguma coisa, do outro lado não tem nada. Para não ficar desbalanceado, eu coloco uma figura, tá? Mas atenção, gente, esta figura tem que ter alguma relação com alguma parte do texto que você colocou no slide. Então, eu estou falando de apresentação, não fique nervoso, conheça o público-alvo, prepare um PowerPoint, ensaie bastante. Eu coloquei uma moça apresentando um PowerPoint para uma plateia. Então, esta figura tem a ver com o texto que você colocou aqui do lado, tá? Eu já vi a apresentação que a pessoa estava falando sobre uma coisa e estava falando lá sobre bicicleta e colocou um golfinho. E daí até indaguei essa pessoa, mas por que você colocou um assunto que não tem nada a ver, um desenho, uma figura de um assunto que não tem nada a ver com o que você estava falando no slide? É para as pessoas se tocarem, levarem um susto. E daí elas ficam mais atentas. Não vai fazer isso. Você não vai conseguir. Né?
Eu preciso usar imagem em todos os slides? Não, gente, não preciso usar imagem em todos os slides, tá? Mas use algumas imagens. Eu também tinha, numa outra instituição, um chefe meu dizia que tinha que usar a imagem em todos os slides. Não, não é obrigado, tá? Agora, ícones, só use aquilo que for estritamente necessário, tá? Tipo emojis e etc. Somente se tiver um propósito comunicativo, de passar alguma ideia. Se não passar nenhuma ideia, não use. Só por usar, não use, tá? Então, coloque texto ou faça alguma coisa nesse sentido. Estão entendendo até agora algumas dicas legais? Se depois vocês, se depois vocês esquecerem alguma coisa, a aula vai ficar gravada, né? Está à disposição para vocês. Vocês podem voltar na aula sem problema nenhum. E aqui, gente, eu coloquei assim, peguei da internet. Olha, fiz até um erro, não tá o site que eu peguei aqui. Mas não, tá aqui, tá. Tá aqui, ó. Nesse caso, eu não preciso colocar o site. Já vou mostrar por que eu não preciso colocar o site. Porque eu tirei do Deposit Photos. Também é um site. Tá a marca d'água dele aqui, ó. Tá a marca d'água dele aqui. Exatamente para ninguém pegar e não citar. Mas, assim, esses são muitos exemplos de slides, de estrutura de slides que vocês podem usar. Vocês estão vendo aqui, por exemplo, aqui é a abertura, né? Mas nesse segundo slide tem um processo e ele coloca algumas palavras-chave, um texto pequeno. Ou aqui coloca figuras e daí um pequeno texto falando sobre aquela figura. Aqui é a mesma coisa. Aqui já colocou uma tabela. Aqui colocou um sistema de engrenagens, daí pode colocar diferentes ideias. Aqui colocou um item com um texto do lado, um item com um texto do lado. Olha, aqui ele já colocou um texto maior, né, por exemplo. Então, assim, tem muitos modelos que vocês podem usar por aí, sem problema nenhum. E eu até faço, assim, uma recomendação. Tem esse site, fppt.com. Ele tem templates gratuitos de PowerPoint, e alguns templates que eu uso na minha aula, eu pego desse site. Então, ele é em inglês, então vocês entram no site, aqui tem um hiperlink, vocês depois podem entrar nesse hiperlink, e daí vocês digitam aqui, por exemplo, eu quero sobre logística, então vocês vão digitar logistics, tá? Daí ele vai aparecer um monte de coisa na área de logística. Vocês vão, eu quero sobre meio ambiente, então environment. Vocês vão digitar environment, aí ele vai apresentar um monte de coisa, daí vocês escolhem. Não é o único site que tem templates gratuitos, tá? Mas não é só, o template daí ele vem inteirinho pronto, você só coloca o texto em cima, você pode mudar algumas coisas de lugar sem problema nenhum, etc. Por exemplo, esse template que eu estou usando aqui agora, com essas mãozinhas aqui, né, com essa página de abertura, é do fppt.com, tá? É desse site. E vocês podem ver que eu escolhi um que tinha slides que era só a faixa em cima, vocês estão vendo a faixa em cima, né? Deixa eu pegar aqui a caneta, essa faixa aqui assim, né? E o resto tudo em branco. Mas nesse template ele tem várias opções de slide. E daí você pode também colocar vários tipos de formas. Quando vocês vão no PowerPoint, aqui em cima, por exemplo, inserir, deixa eu colocar, só espera um pouquinho aqui, agora o meu PowerPoint não está respondendo. Agora eu vou colocar guias aqui, ó. Se vocês forem inserir, vocês podem inserir imagens e vocês podem inserir formas, por exemplo. Eu quero inserir um redondo aqui. Eu posso inserir, clico em cima com o botão direito
e daí, por exemplo, editar texto. Posso colocar aqui, ó, Klaus. Eu posso aumentar de tamanho. Eu posso mudar de cor, por exemplo, né? Posso mudar de letra, a cor de fundo, preenchimento de fundo. Eu posso fazer várias coisas diferentes. E eu também posso mudar. Deixa eu pegar aqui. Colocar um smart art, por exemplo, né? Uma lista, um processo, um ciclo, né? Então eu quero uma coisa em pizza, por exemplo, né? Então eu vou colocar aqui, olha, Klaus, pegar aqui Dieter, meu segundo nome, e Zalter. Então, daí eu posso fazer isso, eu posso alterar as cores, fazer vários processos, alterar a cor da letra. Aqui tem que pegar primeiro aqui. Aqui, ó. Preto, preto, preto. E eu posso fazer várias coisas assim, tá? Então, deixa eu tirar. Então, se vocês forem em outros lugares na internet, o próprio PowerPoint tem muita coisa, mas se vocês forem em outros lugares, vocês podem pegar imagens, podem pegar um monte de coisa diferente, tá? Então, o template gratuito que eu estou mostrando para vocês é aquele que traz essas coisas assim, tem lugar para você colocar texto e etc, tá? Mas vocês podem inserir muito mais coisa ainda nesse template gratuito, tá? Gente, tem milhões de vídeos no YouTube mostrando como vocês podem fazer um bom slide. Qual que é o melhor? Não sei, gente. Não sei. Vai depender de vocês. Mas vocês colocam lá no YouTube como fazer uma apresentação PowerPoint. Daí vai aparecer um monte de coisa para vocês. Daí um vai dar dica assim, como fazer um slide em 30 segundos, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Mas assim, é bom que vocês vão aprendendo, vocês vão desenvolvendo o jeito de vocês, tá? Não precisa ser um rocket science, né? Ciência de foguete. Não precisa fazer hiper complexo. Pode fazer mais simples. Já vai ser uma boa apresentação, tá? E agora a apresentação em si, né? A Ju falou que fica muito nervosa, né? O Gustavo falou que não tem problema, o Fernando falou que não tem problema. Eu ficava muito nervoso, muito, 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 muito. Mas demais, pessoal, demais. Como eu falei para vocês, chegou ao ponto de eu esquecer o que eu estava falando, o que era para falar, tá? Então, tomem cuidado com algumas coisas. Mas, professor, eu estou muito nervoso. Uma dica que eu dou para os meus alunos quando vão apresentar, pense que está apresentando para os amigos, para uma turma de amigos. Eu estou conversando com eles. Ninguém quer tirar o fígado de vocês, ninguém quer matar vocês, ninguém quer jogar vocês no lixo, né? Mas tomem cuidado com uma coisa: linguagem corporal é muito, muito importante, tá? Então, o professor Klaus parece italiano, né? Não parece filho de alemão, parece italiano, porque ele usa os braços, as mãos e fala com as mãos, né? Italiano, né? Italiano faz assim, né? É o costume do povo. Mas o professor Klaus também usa isso, sem problema algum, né? O que eu não posso fazer é, por exemplo, ficar com a mão no bolso o tempo todo. Devo parecer assim meio acanhado, ficar com a cabeça baixa, alguma coisa nesse sentido. Isso eu não posso fazer, porque isso provoca uma desconfiança de quem está assistindo em relação a quem está apresentando. Pô, aquele cara, não sei, tá nervoso lá, pô, não dá. Pô, nem vou mais prestar atenção no que ele está falando.
né? Não só a mão no bolso, mas a mão no bolso é um problema sério. É um problema sério. Fale alto e de forma clara. Não fala sempre de qualquer jeito, porque as pessoas vão entender, né? Fale alto, a dicção tem que ser boa. E tomem cuidado com alguns vícios de linguagem. O professor Klaus, volta e meia, fala né, que é o diminutivo de não é. Não é. Então, né? A gente fala assim no Brasil. Mas eu conheço pessoas que em todas as frases falam né. E daí você fica contando, né? 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 Quem tá... Prestem atenção nisso. Comecem a observar vocês assistindo uma apresentação de alguém que fala muito né. Você fica focado no né. Você fica quase que contando. Você não vai contar de verdade, mas você fica quase que contando os nés. Aparece na tua mente, ou melhor, entra pelo teu ouvido e vai para a tua mente somente o né. É claro que vocês podem falar uma outra vez, né? Não tem problema nenhum, gente. O que eu estou falando é do exagero. E literalmente eu conheço pessoas que falam né a cada frase, a cada final de frase. E daí começa a irritar. Irritar, irritar, irritar. Outra coisa é falar baixo, né? Como eu acabei de mostrar para vocês. Vocês têm que falar alto, de forma clara, com boa dicção. Né? Não é? Né? Isso, né? A dicção é extremamente importante. Onde que eu estava esses dias? Eu estava em algum lugar e me falaram assim, você tem sotaque. Eu disse, eu não tenho sotaque de jeito nenhum. Eu falo claramente, eu sou curitibano, eu não tenho sotaque. Mas todo mundo fala que eu tenho sotaque. Mas aí falam que eu tenho sotaque de alemão, não de gaúcho ou de outra região aqui do Brasil. Mas eu fiquei meio chateado até. Eu achava que eu falava de forma muito clara, não tinha sotaque nenhum. Mas pelo jeito eu tenho sotaque. Isso não é um grande problema. Realmente não é um grande problema. O problema é quando as pessoas não conseguem te ouvir, não conseguem diferenciar as palavras. Eu tenho que tomar cuidado, por exemplo, se eu for dar uma palestra lá no Nordeste ou no Norte do Brasil, no Rio de Janeiro, e falar vina, a palavra vina. Eles não conhecem o que é aquilo. Eles ficam te olhando, te olhando, te olhando. Tipo assim, o que você falou? Eu não entendi o que você falou. Eu falei claramente, alto, de forma clara, com boa dicção. Mas eu usei uma palavra que eles não conheciam. Uma vez eu estava dando aula num curso de doutorado e eu falei assim para a turma, olha, isso é um erro crasso que as empresas fazem. A turma ficou olhando para mim, ficou olhando, como nunca tinha olhado. Entendeu? Gente, falei alguma coisa de errado? Professor, o que é crasso? Eu jurava que eles sabiam o que era crasso. Erro crasso é um erro grosseiro, um erro idiota, um erro que não deveria ter sido feito, né? Porque muitas vezes a gente faz erros que acabam acontecendo, até normais. Mas um erro crasso é um erro grosseiro, que nunca deveria ter sido feito. E algumas vezes as empresas fazem erros crassos. Daí eu tive que explicar para eles o que é erro crasso. Para mim, aquela palavra corriqueira. Sim, sem grandes problemas, eu falo isso. Mas algumas pessoas podem não compreender. Então a gente tem que tentar sempre usar palavras que as pessoas compreendem também. Ju, dica para você, ensaie em casa. Várias, 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 várias. E várias vezes. Tá bom, Ju?
Isso é uma dica básica. Certo, Ju? E acho que a Ju foi dar uma volta. Ih, a Ju dormiu na minha palestra. Gente, um cuidado grande que eu já falei para vocês anteriormente e que nunca mais esqueçam na vida. Nunca mais esqueçam na vida. Não leiam simplesmente os slides. E eu coloquei uma observação ali que eu acho fantástica. Você não faz ideia de como isso irrita a plateia. Olha, plateia é a mesma coisa de ideia. Olha só. Plateia não tem acento. Ideia também não tem mais acento, não é? Tá? Então, esse acento não existe mais. Pessoal, eu fico irritado quando alguém vai dar uma palestra, e eu não estou nem falando do trabalho de vocês, né, os trabalhos dos alunos, mas eu estou falando de palestras fora, onde que a pessoa fica simplesmente lendo um slide. De novo, você colocou um conceito. É importante que a pessoa apreenda bem aquele conceito, pegue aquele conceito para ela. Então, daí você coloca o conceito inteiro, lê, a pessoa vai ver e ouvir. Mas a pessoa não vai conseguir fazer isso o tempo todo. Então, se você ficar lendo simplesmente o que está no slide, 2, 3, 4, 5 slides depois a pessoa está dormindo. Ou a pessoa está pensando em outra coisa, ou a pessoa está vendo o celular dela. Você perdeu a pessoa. Agora, se você coloca palavras-chave e explica, inclusive eu vou dar mais umas dicas daqui a pouco sobre isso, e explica, você demonstra teu conhecimento. Você faz com que a pessoa comece a ter confiança em você. Se você ficar lendo os slides, a pessoa vai se irritar. Pode ser que ela não se irrite, mas que ela vai começar a dispersar, ela vai começar a dispersar, tá? Então, tomem cuidado com isso, por favor. Extremamente importante. Outra coisa que, para mim, no começo das aulas online, quando começou a epidemia, a pandemia, para mim foi difícil. Hoje eu estou tentando me educar, mas algumas vezes ainda me pego nesse erro. Mantenha contato visual com a plateia. Isso faz todos se sentirem importantes. Então você começa a falar, passa o slide lá, começa a falar, olhe para a plateia enquanto você está falando. Olhe para um, olhe para outro, olhe para outro, olhe para outro, olhe para outro. Olhe para todo mundo, tá? Quando eu vou dar aula, vocês não tiveram aula comigo no presencial, mas eu faço exatamente isso. Eu olho para vocês. Cada um de vocês é muito importante para mim. É claro que nem todos retribuem dessa maneira, mas você começa a notar que a plateia, opa, ele me acha importante, ele está olhando para mim, explicando para mim isso. Né? Se vocês forem apresentar um trabalho, por exemplo, numa disciplina, não fiquem olhando só para o professor. Olhem para todo mundo na plateia. Olhem para os colegas de vocês. Tá? Isto é muito bom. As pessoas, junto com aquelas outras dicas que eu já dei para vocês, elas vão criando cada vez mais um laço de confiança com vocês. Algumas vezes vocês podem até estar falando besteira, mas com todas essas dicas, as pessoas vão acreditar em vocês, né? Né? Olha aí, mais um, né? Pessoal, se errarem, corrijam. Todo mundo erra. Todo mundo erra. É normal. Nós somos seres humanos. O problema é você errar e não aprender com o erro. Daí é uma outra história. Mas isso já aconteceu comigo. Eu, algumas vezes, erro um slide ou erro alguma coisa ao falar, daí chega um aluno, mas professor, o senhor não falou assim, assado? Eu falo assim, eu falei isso mesmo? Nossa, gente, eu estava bêbado quando eu falei isso, eu estava drogado quando eu falei isso, eu brinco, né?
Tipo assim, não podia ter falado isso. Você tem toda a razão. Eu errei. Vamos começar de novo. Daí você começa de novo. Daí você corrige. Não queiram esconder um erro ou ficar bravo com a pessoa que corrigiu o teu erro. Já teve muitas e muitas ocasiões que um aluno me corrigiu em sala de aula. Eu me senti ofendido porque eu sou muito melhor do que o aluno. Não, eu sou ser humano, como aluno. Então eu posso errar também. Eu posso errar também. O problema é o professor errar muitas vezes, né? Numa mesma aula, por exemplo. Daí já começa a complicar. O professor não pode errar tanto. Afinal, ele está dando aula sobre aquele assunto, né? Então, mas não tenho vergonha, mínima vergonha de corrigir, tá? Não tenho a mínima vergonha de corrigir. Tá errado? Corrige, pronto. E, na minha opinião, até na minha opinião particular, quando uma pessoa faz um erro e corrige, e principalmente quando ela nota o erro e já corrige, pessoal, esqueçam aquilo que eu falei, é assim. Eu acho que denota honestidade nela, e para mim isso é importante, tá? Quando vocês passarem de um slide para outro, a transição deve ser suave. Eu não estou falando essa transição assim. Eu estou falando o falar. Olha que legal a expressão que eu acabei de usar. Acabei de inventar. Estou falando do falar. Um slide sempre tem que ser ligado com outro. Então, por exemplo, eu estou falando aqui, não leia simplesmente os slides, você não faz ideia como isso irrita. Mantenha contato visual com a plateia. Vocês notaram que, na verdade, eu não cheguei a terminar uma frase, eu já comecei outra? Por mais que eu tenha dado 1, 2, 3 segundos de diferença, eu liguei a última ideia do slide anterior com a primeira ideia do slide seguinte. Não ficar aquilo assim, fez um slide, fez outro slide. Não, você tem que fazer um slide, uma sequência de slides suave. É como se eu nem tivesse notando que o cara está passando os slides. Ele está falando, está falando. Passou o slide, é mesmo. Eu estava prestando atenção na fala dele, né? E daí ele já liga a ideia com o slide seguinte e vai seguindo, né? É uma linha com altos e baixos, mas vai seguindo. Outra coisa que vocês podem fazer é exatamente isso que eu estou fazendo. Tem um momento onde que eu falo mais baixo, mais tranquilo. Mas tem uma coisa que é muito importante. Então, eu aumento o tom de voz. Tá? Isso é uma outra dica que vocês podem fazer também. Lembrem-se, 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 lembrem-se. Você tem pouco tempo para vender teu peixe. Seja objetivo. Isso não é uma aula, é uma apresentação. É interessante, gente, que tem aulas algumas vezes que eu fico no presencial, eu tenho 3 horas aula e eu só consigo dar 8 slides, falar sobre o assunto de 8 slides, incluindo o slide do título, né? Por quê? Eu tenho tempo. Eu posso fazer colocar qualquer tipo de ideia, de interpretação, de elucubração, qualquer coisa, porque eu tenho tempo. Agora, em uma apresentação de 15 minutos, professor, eu tenho 20 slides para apresentar em 20 minutos. Então, você tem que ir direto ao ponto. Você não pode fazer uma super introdução, gastar tempo, etc. Tente projetar o número de slides e o tempo que você vai gastar em relação às diferentes partes da apresentação. Você vai fazer uma introdução, depois a introdução, 2 slides, objetivo, 1 slide, metodologia, 2 ou 3 slides. Por quê? O mais importante é o resultado de discussão e as conclusões.
Então, você vai gastar mais tempo com resultados e discussão e conclusões. É isso que interessa mais para as pessoas. Façam uma divisão do tempo e do número de slides conforme a importância do assunto que vocês estão trabalhando. Lembrem-se, vocês têm pouco tempo. Não dá para a gente ficar 10 minutos em um slide, como a gente fica aqui na aula, por exemplo. Aqui na aula eu posso discutir qualquer coisa com vocês, desde que tenha ligação com o assunto, né? Na apresentação, não. Klaus, você tem 15 minutos para apresentar esse assunto. Não dá, é impossível, esse assunto é muito longo ou complexo. Começa a pensar as ideias mais importantes. Você não precisa colocar tudo na tua apresentação. Pensa as ideias mais importantes. As ideias que, sem elas, você não consegue desenvolver o assunto. Olha só uma dica, uma outra dica que eu sempre dou para os meus alunos. Chega um aluno, professor, eu tenho 15 minutos para apresentar e estou com 35 slides. Não, impossível. Impossível. Mesmo que o slide seja muito simples e tal, é impossível, não dá. Você vai ter que tirar slide. Ah, professor, mas todos os slides são legais, são importantes e não sei o quê. Não dá para tirar. Faça o seguinte teste. Escolha alguns slides que você acha que são dispensáveis e tire. Ensaie a apresentação novamente. Se o assunto que estava naquele slide não comprometeu o discorrer da tua apresentação, não comprometeu o raciocínio da tua apresentação, então aquele slide realmente era supérfluo. Ele podia ser tirado, ele era dispensável, tá? Agora, se você tira um slide, ensaia de novo a tua apresentação e chega à conclusão que tinha que ter aquele slide de qualquer jeito, então significa que ele é indispensável. Você tem que deixar, perdão? Você tem que deixar ele na apresentação. Aqui no online é um pouco diferente. Eu já vou dar umas dicas para vocês. Mas no presencial, gente, roupa decente. Por favor, roupa decente, né? O professor Klaus é conservador, é machista. Não, não é isto. Por que uma roupa decente? Porque a atenção na apresentação é sobre o assunto, não é sobre você. Isso que as pessoas têm que entender de vez em quando, né? E assim, por favor, não me entendam mal, não me entendam mal. Eu peço de novo, não me entendam mal. Mas eu já fui em apresentações que as mulheres usavam decotes gigantescos. Nós homens somos todos sexistas, quer queira, quer não. O que acontecia com os homens nessas apresentações? Ficavam olhando para o decote da mulher. Né? Nós homens somos assim. Sei lá, é um instinto animal selvagem, vai olhar para o decote da mulher. Tá certo? Não. Ah, mas então a mulher não tem o direito de usar decote? Claro que tem. Para mim, as mulheres têm o mesmo peso, o mesmo direito, o mesmo tudo do que os homens. Tudo. Deviam ganhar a mesma coisa, infelizmente no Brasil ainda não ganham. Deviam assumir cargos importantes em empresas e outros, e no Brasil ainda não é assim. Nós somos uma sociedade machista. Então, por isso mesmo. Quando a gente for uma sociedade totalmente igualitária, não tiver nenhuma diferença entre homem e mulher, ela vai conseguir usar o decote sem problema nenhum. Mas, professor, o senhor está sendo machista? Não, desculpa, eu não estou sendo machista. Sabe por quê? Eu não tenho nenhum problema com a mulher, tem todo o direito de fazer o que ela acha melhor. E um decote, uma saia curta, não é motivo para estupro, não é motivo para cantar de idiota e etc. Mas é que na apresentação, o foco tem que ser o assunto, né? As mulheres não têm o mesmo sentido sexual do que os homens, né? Então, se vê
Normalmente, né? Normalmente. Uma mulher vê um homem de calção e camiseta e regata, um cara fortão, ela até vai olhar, mas não vai ficar fixada, né? Então, é uma coisa diferente. Ah, então o homem pode ir de calção e regata. Não! Não pode. Seja mais discreto. A roupa não pode chamar mais atenção do que o assunto que se está apresentando, tá? Cuidado com as expressões utilizadas. Cadela, cadê ela? Não use, cuidado. De vez em quando eu falei besteira. Uma dica: está nervoso? Está com as mãos tremendo? Segure uma caneta. Ela pode até tremer um pouquinho, mas como você está segurando a caneta, ela vai perder um pouco da energia. A tua mão vai perder um pouco da energia, daí não vai tremer tanto, tá? Relaxe e sorria, tá? Relaxe e sorria. Pense que você está apresentando para os teus amigos, tá? Outra coisa muito, muito, muito importante, prepare-se para possíveis perguntas. Eu sempre faço isso. Eu faço uma apresentação, elaboro uma apresentação, e daí eu começo a escrever o que o pessoal pode perguntar. Eu escrevo do lado e vou respondendo para mim mesmo, tá? Professor, mas eu preciso responder tudo? Não, não precisa responder tudo, tá? Meu primeiro cargo como professor foi professor substituto na Federal, Departamento de Solos, setor de Ciências Agrárias. E daí eu fui colega de muitos professores meus. E eu tinha um professor chamado professor Bruno, já está aposentado hoje, faz muito tempo que está aposentado, que eu sempre pedia dicas para ele. Inclusive, eu chamava ele de professor, e eu era professor ali, junto com ele, mas eu chamava ele de professor, ele dizia assim, Klaus, agora você é meu colega, me chame de Bruno. Eu dizia, professor, eu não vou conseguir. Eu passei boa parte do meu tempo aqui na universidade chamando de senhor de professor, de senhor e de professor. Eu não vou conseguir chamar de você e de Bruno. Não vou, não adianta. Inclusive, eu era muito amigo dos filhos dele, né? Mas ele sempre me dava uma dica assim, Klaus, você não precisa responder tudo na tua aula. Mas, assim, se você não souber alguma coisa, prometa para os alunos que na aula que vem você traz a resposta, né? E procure por essa resposta e realmente traga essa resposta para os alunos na aula seguinte. Você precisa responder tudo na palestra? Não precisa. Mas se você não responder nada, você vai passar por burro. Eu falo você generalizando, tá, pessoal? Não estou falando de cada um de vocês aqui. Então, se vocês não responderem nenhuma pergunta, vão passar por burros. É a mesma coisa num TCC, por exemplo. Vocês não têm TCC, mas outros cursos têm, a ADM tem TCC, as engenharias têm. Semana que vem, inclusive, eu tenho várias bancas de TCC pela engenharia, onde eu sou examinador. A gente perdoa quando o aluno não sabe responder uma outra pergunta. Algumas vezes nós fazemos perguntas meio complexas demais. Isso pode acontecer e o aluno, principalmente de graduação, não necessariamente vai saber. O problema é quando ele não responde nenhuma pergunta. Isso aconteceu uma vez numa banca na biomedicina, que a banca fez umas 20 perguntas, o aluno não respondeu nenhuma. Isso significa o quê? Que ele não conhecia nem o próprio trabalho. E por isso entra aquele último item desse slide. Você é a pessoa que mais entende daquele assunto. Então, por exemplo, semana que vem não, dia 24, vocês vão apresentar os artigos para mim. Eu li os artigos, eu estudei os artigos, mas com certeza absoluta, vocês, por causa do processo de preparar a apresentação, o que vai falar, o PowerPoint, vocês vão conhecer esses artigos muito melhor do que eu. E confiem nisso. É claro que não sejam arrogantes, por favor. Eu sou o tal. Ninguém é o tal. Ninguém é o tal na face da Terra.
Absolutamente ninguém, nem os caras prêmio Nobel. Aliás, eu aprendi na minha carreira que os maiores especialistas do mundo são os mais humildes, porque eles não precisam passar por cima de ninguém, né? Eles não precisam pisar em ninguém. Então, eles são humildes. Eu me lembro num congresso em Dublin, na Irlanda, eu tinha recém terminado meu mestrado, começando o doutorado, fui apresentar um trabalho num congresso em Dublin. Era um pôster bem simples, por sinal. Pois, 96, eu acho que foi 1996, E daí eu estava conversando com uma outra pessoa, e daí chegou um senhorzinho bem velhinho, 75 anos, eu acho, por aí, e falando um português muito ruim. Ele viu que eu era brasileiro e começou a falar português comigo. Ah, oi, tudo bem? Eu sou Jorge. Daí eu falei, eu sou Klaus. Né? Você pode me explicar o teu trabalho? Eu estou achando bem interessante. Quando eu olhei para o crachá do congresso, estava escrito Jorge Cancela da Fonseca. Infelizmente ele já morreu, mas ele era um dos meus ídolos. Eu tinha lido vários artigos científicos, vários trabalhos dele, e citava ele nos meus trabalhos. O cara era uma sumidade naquele assunto. O cara veio me pedir para eu explicar o trabalho para ele. Nossa, eu fiquei emocionado, gente. Me emociona até hoje isso daí. É quase 30 anos atrás, mas me emociona até hoje. O cara veio humildemente. Ele podia ter olhado para o meu trabalho. Ah, tem um erro aqui, tem um erro aqui, tem um erro aqui e tal. Não, mas ele veio. Klaus, será que você pode me explicar o teu trabalho? Gente, eu quase desmaiei ali, tá? Quase desmaiei. Eu não conhecia ele pessoalmente, nunca tinha visto foto dele, mas quando eu vi o crachá, ele estava sendo humilde, claro, mas ele estava sendo muito responsável. Ele sabia que eu estava começando minha carreira científica e etc. Ele queria demonstrar interesse. E eu fiquei até nervoso para explicar as coisas para ele, mas ele mostrou interesse no meu trabalho e me deixou bem à vontade, tá? Então, assim, você é a pessoa que mais entende daquele assunto, sem sombra de dúvidas. Professor, mas com a pandemia tem muita apresentação online, inclusive a sua apresentação daqui 2 semanas, no dia 24 de junho, às 19h15. Como que eu faço? Algumas dicas. Primeira dica: cuidado com a iluminação. Ah, mas eu vou ter que comprar um monte de coisa e tal, isso não sei o que, etc. Não vai precisar comprar. Olha, por exemplo, eu tenho aqui a iluminação do meu escritório. Então, o meu escritório é meio comprido, aqui assim tem 2 luzes de teto. Mas o que eu fiz aqui? Eu comprei um negócio desses aqui. Eu tenho uma estante aqui em cima, onde que eu prendo ele na estante. E a luz, ela não vai direto para mim, mas vai de forma indireta. Eu posso mudar, como posso colocar assim, por exemplo, e daí me ilumina de frente, tá? Então, se a iluminação for de frente para você, talvez seja até melhor. Eu não gosto bem de frente porque bate no olho, né? Outra coisa, o fundo atrás de você. Atrás de você. Fundo neutro. Ah, eu tenho aqui minhas estantes de livro, né? Eu poderia estar em outra posição, com a estante bem direto, etc. Ou posso estar com uma parede em branco, uma parede de uma cor só, clara de preferência, né? Por isso que é um fundo neutro. Nada de muita criatividade. Gente, até meu filho veio me mostrar isso ano passado, né? Que Ai, gente, eu devia ter pego o vídeo no YouTube e colocado aqui para vocês. Tinha uma reunião de um tribunal e era reunião online, né? Porque não dava para fazer as reuniões presenciais.
Daí cada um aparecia lá, não me lembro se era o Zoom, se era qual Google Meet, ou Microsoft Teams, ou sei lá o que que era, qual programa que era, qual mídia que era, mas aparecia cada um deles ali, né? E daí um colocou o fundo do próprio Google Meet, né? O Google Meet permite isso, perde um pouco da qualidade do vídeo, mas ele permite você artificialmente colocar um fundo atrás, um fundo digital, né? E daí tem os fundos digital que algumas vezes meus colegas colocam quando a gente está em reunião, de festa, disso, daquilo, não sei mais o que. Não me perguntem como é, que eu não sei fazer. Mas é só procurar ali no Google Meet. Mas nessa reunião desse tribunal, o cara não tinha um fundo bom, normal, natural, na casa dele, e daí ele mandou imprimir uma. Eu não aguento, gente. Eu rio toda vez que eu penso nisso. Ele mandou imprimir um pôster e pendurou o pôster atrás. Era um pôster de uma biblioteca. Ele pegou uma imagem de uma biblioteca da internet e fez um pôster e mandou imprimir em alta qualidade. Só que ele deixou pendurado com barbante. E teve um momento que ele teve que levantar da cadeira dele e bateu no pôster e daí caiu todo o pôster. Gente, foi demais, gente, foi demais. Aquilo foi muito estranho, né? Acontece, mas o ideal é que vocês tenham naturalmente um lugar com fundo neutro, etc., que é mais tranquilo, tá? Outra dica: o microfone está bom? Tomem cuidado, porque algumas vezes o microfone ele está baixo, tá? Tanto o de vocês, de quem está falando para o resto das pessoas, quanto do resto das pessoas para vocês. E não tenham distrações. Não tenha distrações. O que é distração? O gato subir no teu colo, o cachorro começar a latir do teu lado ou subir no teu colo, né? Filhinho pequeno, pai, mãe, eu quero ir no banheiro. Já viram essas coisas? Tem umas coisas muito estranhas. Então, não tenham distrações. Quando vocês forem dar uma palestra online, sabe o que eu faço de vez em quando? Tem a porta aqui do meu escritório, eu coloco do lado de fora da porta um papel, assim, gravando, ou aula online. Daí ninguém entra. Ninguém entra, porque já aconteceu, deu ministrando a aula online aqui, minha esposa entra, começa a mexer nas minhas coisas aqui em volta, daí eu fico distraído, daí eu fico assim, daí eu perco o rumo da aula, né? Então, não tenha distrações, tá certo? Alguma pergunta até agora? Alguma coisa que vocês queiram saber mais? Por enquanto não, professor. Tranquilo, sir. Então, eu vou passar agora para mais um slide, o nosso último slide. Vamos ver se ele passa. Aqui tem um vídeo, então demora para passar. Não demora tanto. Ih, acho que travou. Espero só. Agora deu. Tá? Eu peguei uma apresentação no YouTube. É um rapaz de 15 anos, tá? Mas é uma apresentação online, né? Na verdade, ele está falando de uma coisinha que ele quer fazer, um canal, acho que no YouTube, etc. Mas eu vou passar ela e eu queria que vocês vissem. Será que essa apresentação está boa? Vamos dar uma olhada. Galera, beleza? Meu nome é Rede Amaral, tô entrando pro YouTube agora com um canal que vai se chamar Mil e Uma Ideias! Em nome de Jesus. Brincadeira, gente, brincadeira. Tudo bem? Eu tava nesses dias pensando comigo mesmo em criar um canal. Por que criar um canal? Porque
Porque se eu Porque se eu criasse um canal, eu poderia expor algumas ideias que eu estava tendo há muito tempo atrás. Várias coisas acontecendo no mundo que as pessoas não têm. Várias coisas acontecendo no mundo que as pessoas estão meio. Agora, falando sério, gente, falando sério. As pessoas estão sem explicação e, tipo, debater sobre isso aqui no canal. Isso é ótimo! Preciso da opinião de vocês. Então, eu quero agradecer ao meu amigo Gideão Cerqueira, que me motivou muito. E eu vou debater sobre temas principalmente envolvendo alienígenas. Todo ano, gente. É mais terra plana, algumas coisinhas que vocês estão vendo. Umas coisas que vocês estão vendo aí recentemente na mídia, que tá pegando, esses assuntos assim, entendeu? É bom tomar cuidado com as que eu vou expor umas opiniões legais. Esse primeiro vídeo é só introdutório, para dizer que eu me chamo... Introdutório, para dizer que eu me chamo Rei de Amaral, tenho 15 anos e eu quero fazer parte do YouTube, cara. Eu quero, sei lá, ajudar vocês a pensarem em coisas que nos façam crescer juntos e descobrir alguns mistérios, né, ainda não revelados. Eu sei que isso não faz muito sentido, mas vai fazer nos próximos vídeos. Então é isso, eu só queria dizer isso. O nome do canal acho que vai ser 1010 mesmo. Se você gostou, o vídeo já acabou. Se você gostou então desse vídeo, deixa aquele like, favorito, compartilha. Valeu! E daí, pessoal? O que vocês acharam desse vídeo? Ele é bom ou não é bom, hein, Fernando? Eu acho que você não deveria tirar sarro de moleque de 15 anos. Que coisa feia. Eu não tô tirando sarro. Eu não tô tirando sarro. Ainda não, né? Mas a vontade Ainda não é grande. Ai, gente, eu não tô tirando sarro. Como vocês são ruins comigo? Eu só tô perguntando, esse vídeo é bom? Ele foi feito da forma correta? Hein? O que vocês acham? Ah, mas é claro. É claro que... Fica no seu coração a resposta. Ai, meu Deus do céu. Olha, o cara tinha bonequinho na frente ali, que não tinha nada a ver com o assunto. Então, assim, você já começa a distrair por causa do bonequinho. Daí o cara começou a falar nada de nada, começou a confundir pensamentos, não sei se ele fez isso de propósito ou não, mas ele não tinha uma linha de pensamento, uma linha de raciocínio própria. Daí o amigo dele começou a distrair ele ali, e etc, etc, etc. Né? São erros que a gente não pode passar. Eu acho que ele fez aquele vídeo de zoação mesmo, né? Para zoar, para tirar sarro. Ele não foi vídeo sério e ele errou, né? Mas isso demonstra muito bem aquilo que a gente não pode fazer em um vídeo. Se você está falando com um amigo teu, não é nem gravada, nem nada, você pode fazer o que você quiser, sem problema nenhum. Mas agora, quando você faz uma apresentação, tem que ser um pouco mais elaborado, mais bem estruturado, etc. Tá? Essas são algumas dicas, então, para vocês fazerem a nossa apresentação lá do dia 24 de junho. Tá? Então, lembrem-se, não é aula, é apresentação. Se não me engano, vocês têm 15 minutos para apresentar. Podem até 20 minutos, sem problema nenhum, não vou tirar ponto por causa disso. Tá? Vou ser um pouco mais flexível, mas prestem atenção nesses detalhes todos que eu mostrei para vocês. A partição dos slides deve ser conforme está no artigo, então, introdução, material e métodos, resultados, discussão, conclusão, etc. Tá? Conforme está no artigo. Escolham, os artigos são longos, provavelmente não dá tempo de apresentar tudo. Então, escolham os pontos mais importantes daquele artigo. Se vocês quiserem pegar algumas figuras de outros lugares para complementar, ótimo, sem problema. Mas sempre coloquem ali de onde que vocês tiraram aquela figura, tá?
Essas são algumas dicas, pessoal. Assim, não é só para o meu trabalho, mas para a vida inteira profissional de vocês. Se vocês começarem a prestar atenção nessas coisas, vocês não vai acontecer que nem aconteceu comigo. Quando eu comecei minha carreira, que minhas aulas eram péssimas e que minhas apresentações eram piores ainda. Hoje eu já consigo fazer bem melhor. Por quê? Prestei atenção nisso. Fui crescendo, fui me corrigindo. Pessoas foram me mostrando. Eu prestei atenção a outras pessoas cujas apresentações eu admirava bastante. Como que ele fez? Eu vou fazer nessa mesma linha. Até ter o meu próprio jeito de apresentar alguma coisa, de dar aula sobre alguma coisa, tá? É isso, então, pessoal. Semana que vem, então, lembrem-se que a gente vai ter aula na sexta-feira. Quinta-feira é feriado, mas na sexta temos aula. E a aula vai ser sobre importância social da logística reversa e tendências da logística reversa no Brasil e no mundo. Tá certo? Daí, dia 24, a gente volta para a nossa apresentação. Fico esperando vocês. Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma colocação? Tranquilo, professor. Tranquilo, então. Tudo Gente, certo, professor. ótimo. Agradeço, então, a presença de vocês e quero ver vocês aqui na próxima sexta-feira, apesar de quinta ser feriado, tá? Quero ver vocês aqui na nossa aula. Aí é complicado, professor, bem na semana do feriado. Não fui eu que determinei. Tá certo, então, pessoal. Até a semana que vem. Um bom final de semana para vocês. Tchau, tchau. Tchau, Gustavo. Boa Tchau, noite, professor. Bruno, Fernando. Boa noite, professor. Wellington. Até a próxima. Tchau, tchau.